não está gravando, e a gente agradece muito a presença de vocês hoje, mesmo que virtualmente, nessa live que a gente propôs de fazer, para a gente conversar, né? Trazer um pouco de informação, um pouco de conteúdo sobre alguns aspectos importantes sobre essa fase da vida, né? Que é a fase da velhice com vocês, ok? Então, a Lê vai compartilhar com a gente uma apresentação para a gente dar início, então, à nossa fala. Então, eu sou a Sabrina e eu vou começar falando com vocês. Lê, você pode compartilhar? Usada aqui, tava pensando no negócio de crise de idade. Crise de idade é uma coisa pra quem é jovem. A gente que é velha, a gente não tem mais crise de idade, que tudo que tinha que dar merda já deu. A velhice é uma merda, gente. Eu quero ver quem me prova o contrário. Aí o povo fala assim, mas quando você fica mais velho, você fica mais paciente. Quem foi que te disse isso? Tia Zélia tá aqui com a velhaça. Outro dia veio aqui e me deu uns 4 coió em 10 minutos. Entendeu? Tá cada dia mais ranzinza. Eu, hein? Aí o povo vem falar que, quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Tem nada de sábia. Eu tô aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosado, sem memória, sem nada. Tenho que tomar remédio pra memória. Às vezes que eu esqueço que eu tenho que tomar o remédio pra memória, eu fico sem memória pra lembrar que eu esqueci de tomar o remédio. Eu vou me encalacrando inteira. Tá me entendendo? Aí sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas. Aí eu esqueço onde é que eu anotei. Como é que resolve isso? Não enxergo mais. Eu tô tendo que ler aqueles livros de criança, que tem imagem grande, você passa a página só com imagem, de repente vem uma letra gigante. É o que eu tô tendo que ler. Gente, acabou já isso. Tô toda ruim. Voltar pra minha palavra cruzada aqui. Mestre espanhol do surrealismo. Como é que responde isso na minha idade? Tem uma outra aqui, matéria-prima do creme de barbear. Como é que eu vou saber isso, gente? A outra, sapo amazônico. Como é que eu vou saber o que eu escrevo onde está sapo amazônico? Essa palavra cruzada não tá boa não, hein? Deixa eu ver a marca. Que eu não compro mais. Bom, então, para iniciar, a gente trouxe esse vídeo da Dona Hermínia, né? Que é um personagem do Paulo Gustavo. E ela, né, nesse poucos minutos aí, ela tá contando, né, como que é essa fase da vida. E aí, será que tudo que ela falou faz sentido, não faz sentido? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, a Lê vai compartilhar com vocês. Então, a gente acabou de ver o vídeo que falou um pouco sobre a idade, né, que a idade que a Dona Hermínia se encontrava. Então, essa primeira parte da nossa live, a gente vai falar um pouco sobre o que é velhice. Então, pode passar. A gente tem aqui a fala de Reed Richards, tá? Ele é participante da banda Rolling Stones e ele colocou essa frase sobre o que é envelhecer. Então, para ele, envelhecer é algo fascinante. Quanto mais velho você fica, mais velho você quer ficar. Então, a gente tem essa frase aí para a gente então começar a conversar sobre o que é velhice. Então, eu trouxe para vocês primeiro o que o dicionário conta para gente sobre o que é velhice. Olha lá, o dicionário fala para gente que é uma condição ou estado de velho. É um período na vida do indivíduo que sucede à idade madura, é a chamada terceira idade. Tem também o verbo velharia, rabugeria própria de velho. Então, o dicionário traz esse significado para a velhice. Mas agora a gente vai para o que a lei traz para a gente sobre o que é velhice. Então, para a lei, uma pessoa velha é uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e que tem assegurado diversos direitos, tá? Pode passar. E para a área da saúde, além dessas idades, a saúde traz como uma fase da vida. Vocês já ouviram falar que a velhice é a terceira idade. Mas como vocês podem ver aqui ó, na nossa apresentação, existem outras fases da vida com outros nomes. Então, a gente tem a infância, que é do 0 a 11 anos. Aí a gente tem a adolescência, que é a partir dos 12 até os 19 anos. A gente tem a fase adulta, que é dos 20 aos 44 anos. E a gente tem uma fase que é parecida com a adolescência,
que é aquela fase que está transitando entre a infância e a fase adulta, mas essa fase aqui está transitando entre a fase adulta e a velhice, que é a fase dos 45 aos 59 anos, que é a envelhecência. E depois a gente tem a velhice, que é a partir dos 60 anos. É importante a gente colocar que, como a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, porque a gente tem melhores condições de vida hoje em dia, né? Pela tecnologia, a gente tem uma medicina cada vez melhorando mais e mais. Então, essa idade da fase da vida velhice também varia de acordo com o país, de acordo com a cultura, tá? Então, tem lugares que a velhice se inicia aos 70, aos 75 anos. Aqui no Brasil, comumente, a gente coloca que a partir dos 60 entra na fase da velhice. E agora, eu vou comentar com vocês alguns fatores que vão ser modificados durante a transição, né, da fase adulta, aí tem a envelhecência até a velhice. Esses fatores são fatores físicos, fatores psicológicos e fatores sociais. Então, vamos para os primeiros fatores, os fatores físicos. Então, o que ocorre, né, com o avançar da idade? Então, a gente pode ter o aumento do colesterol, a gente pode ter a perda da massa muscular, a gente pode ter alteração na pressão arterial, a gente pode ter alteração na coordenação motora e a gente pode ter também um sistema esquelético mais frágil, tá? Por que eu falo que a gente pode ter? Porque dependendo do quanto você fez exercício físico, dependendo da sua alimentação, esses fatores podem mudar ou não, tá? Vamos agora para os próximos fatores. A gente tem aqui alguns fatores psicológicos que a gente tem que prestar atenção. Então, durante a velhice, a gente pode ter perda de memória, a gente pode ter uma crise de identidade por conta de uma fase da vida totalmente diferente das demais, com muitas mudanças na vida do indivíduo. A gente pode ter um momento de solidão, porque a família, né, tá trabalhando, cada filho ali foi, né, para sua casa com a sua nova família, e às vezes o idoso pode ter aí um momento de mais solidão nessa fase da vida. A gente, por conta da solidão e de alguns outros fatores, a gente pode ter também um quadro de depressão durante essa fase. A gente pode ter uma perda de autonomia. A gente tem também algumas perdas afetivas, né, que ocorrem ao longo da vida. Então, quando a pessoa chega ali na velhice, ela já passou por algumas perdas afetivas. E a gente tem também, pode ter, né, uma alteração na autoestima da pessoa, por conta das mudanças físicas e psicológicas que ocorrem. E agora a gente vai para os próximos fatores, que são os fatores sociais. Então, com o avançar da idade, a gente pode ter algumas mudanças nos papéis sociais. Então, antes, a pessoa, ela, por exemplo, era mulher, ela era esposa, ou ele era um marido, e talvez por perder o companheiro, deixou de ter esse papel social. Ou os filhos saíram de casa, já não tem mais aquele papel social tão demarcado, né, de cuidar ali dos filhos e tal. A gente tem a fase, né, onde a pessoa se aposenta, então ela deixa de ter ali o trabalho dela, no qual ocupava grande parte do dia dela, e aí pode ter um pouco de ócio, né? O ócio, ele é bom, mas muito ócio também pode fazer mal. Então tem que tomar cuidado também para que o idoso não fique muito ocioso por muito tempo. A gente pode ter também diminuição de relações interpessoais. Então, como eu falei, deixa de trabalhar por conta da aposentadoria, às vezes deixa de sair por conta de alguma condição médica, e aí, os filhos saíram de casa, então vai diminuindo as relações interpessoais desse indivíduo, que é o idoso. E também tem a diminuição de eventos, né? Que também está relacionada ali com a diminuição das relações interpessoais. Então, diante desses fatores, a gente tem também alguns aspectos positivos com o avançar da idade, tá? Então, com o avançar da idade, a gente pode ter novas experiências e descobertas, né? A gente tem um novo olhar para a vida. Cada fase da vida a gente tem um olhar sobre aquilo que a gente vive, e na terceira idade
ou na velhice, a gente tem essa possibilidade de continuar a ter novas experiências e novas descobertas. A gente tem oportunidades de atividades de lazer. Então, como eu falei, como você deixou de trabalhar, né, não todos, mas você tem a oportunidade ali de estar aposentado, você tem ali a oportunidade de buscar atividades do seu interesse, que vai te dar prazer, atividades realmente de lazer, que você pode preencher o seu dia. A gente tem aqui, né, outros aspectos positivos. As pessoas com mais idade, ela tem mais sabedoria sobre a vida, já viveu muita coisa, então ela geralmente é um pouco mais paciente, ela é um pouco mais prudente, até no jeito de falar. Com o avançar da idade também, a gente tem um autoconhecimento muito maior sobre a gente mesmo. E a gente tem a valorização do tempo. Por quê? Porque o idoso ele já viveu muita coisa, já passou por muitas situações e ele já tem uma idade avançada, então ele tem essa valorização do tempo que os jovens não têm, por conta de não ter tanta experiência também. E a gente tem muitos profissionais que lidam com esse público. Então, a gente tem médicos, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem agora os terapeutas ocupacionais, que vem crescendo também, psicólogos, e a gente tem também o psicopedagogo, que pode estar auxiliando profissionalmente nessa fase da vida, ok? E o que o psicopedagogo faz? Então, a psicopedagogia, ela se preocupa com o quê? Se preocupa com a aprendizagem, não apenas de crianças. Por quê? Porque a gente nunca deixa de aprender. A gente não aprende apenas na escola, mas a gente está sempre aprendendo em qualquer situação da vida. E com o idoso, ou com aqueles adultos, né, que estão com uma idade um pouco mais avançada, mas ainda não chegou na velhice, eles também aprendem. Então, se a psicopedagogia ela se preocupa com a aprendizagem, então ela vai se preocupar também com todas as fases da vida. Então, o que ela pode auxiliar o idoso? Ela pode auxiliar na superação de dificuldades de aprendizagem que pode estar ocorrendo, ela pode identificar novas possibilidades de atuação que antes o idoso não conseguia perceber essas possibilidades, porque deixou emprego, está com muito ócio ali no seu dia. Então, a psicopedagogia ela pode auxiliar nessa identificação dessas novas possibilidades e ela também trabalha muito com a estimulação cognitiva, que a gente vai abordar um pouco mais nas próximas falas. Agora, a Lê vai começar a falar. Eu sou a Letícia e eu vou falar um pouco sobre a memória, né? Eu acho que um dos assuntos que mais se comenta, né, durante a velhice, durante essa envelhecência, né, esse processo que todo mundo passa, é a memória, é a perda de memória. Mas para isso, a gente precisa entender um pouquinho de como ela funciona. Então, eu vou falar bem rapidinho sobre. Esse aqui é o nosso cérebro, né? Eu trouxe a visão de cima e a lateral, que é para vocês conhecerem um pouquinho. Então, temos essa parte aqui que é o hemisfério esquerdo, esse aqui é o hemisfério direito, temos a parte anterior e a parte posterior. Quando a gente vê na lateral, a gente já vê os lobos que compõem o nosso cérebro. Então, em vermelho temos o lobo frontal, em verde temos o lobo parietal, em amarelo o lobo occipital e em azul o lobo temporal. O que eu vou estar abordando aqui vai ser essa parte aqui, ó, lobo frontal e um pouquinho do lobo temporal. Tudo bem? Então vamos lá. Como então a memória ela se altera, né? Nós sabemos que, na verdade, muita gente acaba falando que a falha de memória está relacionada diretamente com um sinal de envelhecimento. Então, estou ficando com falha de memória, estou ficando com a memória ruim, estou ficando velho, tenho certeza. E é normal, né? Porque a cada 5 adultos com mais de 70 anos apresenta algum grau de deficiência de memória aquém da demência. Então, ao longo da nossa vida, naturalmente, nós já vamos tendo essa falha de memória, mas aos 70 anos, a cada 5 adultos acabam tendo algum tipo de deficiência maior. E os nossos sistemas de memória são classificados em curto prazo e longo prazo. E eu vou falar um pouquinho deles para vocês.
O curto prazo, ele retém uma determinada quantidade de informações durante um período de curto tempo. Ele também retém temporariamente as informações que são processadas e que desaparecem rápido, ou depois elas podem virar uma memória de longo prazo. Se acontece da gente ter algum tipo de dano, algum tipo de acidente, e essa memória de curto prazo ela é prejudicada, o que vai acontecer é que vamos ter um problema na hora de adquirir novas memórias. Eu trouxe esse filme do Como Se Fosse a Primeira Vez, é um dos meus filmes favoritos. Ele é interpretado pelo Adam Sandler e pela Drew Barrymore, e no filme conta a história da Lucy, interpretada pela Drew, e ela tem um problema de memória a curto prazo. Ela sofreu um acidente muito grave quando ela era mais nova e ela não consegue mais adquirir novas memórias. Então, toda vez que ela dorme, no dia seguinte, ela não lembra de mais nada. Parece que ela está vivendo sempre o mesmo dia. Até que ela conhece o Henry. E é uma comédia romântica muito legal, já é uma comédia romântica antiga, de 2004, mas sempre passa na sessão da tarde, tem na Netflix, tem na internet. Então, se vocês ainda não assistiram, eu recomendo, é bem gostosinha. E aí lá vocês vão poder ver um pouquinho mais sobre essa parte de memória também, porque eles mostram outros casos de pessoas que têm problemas de memória. Então, alguns exemplos de como a memória de curto prazo funciona. Quando você está numa conversa ou quando você está lendo algo, se você não lembra do início, né, de como iniciou o assunto, você não consegue dar continuidade, porque você não vai entender o que está acontecendo. Quando você precisa decorar uma sequência de números ou memorizar uma senha, por exemplo, de banco, para entrar no e-mail, para acessar o celular, se você não decora, né, temos um problema aí. Então, a memória de curto prazo funciona nessa parte também. E se você quer lembrar de alguma parte, talvez de algumas linhas de poema, alguns trechos de livro, ou de alguma reportagem que você viu, de alguma revista, de algum jornal, a memória de curto prazo está aí também. Agora, sobre a memória de longo prazo. Ela é dividida em três: a memória episódica, a semântica e a de procedimento. A memória episódica é aquela memória que vai armazenar experiências ou acontecimentos específicos ligados a tempo e lugar. Por exemplo, eu fui à praia no ano de 2020, em janeiro. E foi a última vez também, né? Porque logo em seguida a gente já começou a pandemia no dia 15 de março. Vocês veem? São acontecimentos específicos, são episódios. A memória semântica são conhecimentos de fatos históricos, localizações geográficas, costumes sociais, significados das palavras e outros. Então, se você conhece sobre o Museu de Língua Portuguesa, se você já foi lá, então são fatos históricos ou costumes sociais da sua região, do seu país. Se você sabe, sua memória de longo prazo está funcionando perfeitamente. Memória de procedimento, habilidades motoras, costumes e formas de fazer as coisas, que em geral pode ser lembrada sem esforço consciente. Por exemplo, se você cozinha arroz, né, faz arroz todos os dias, chega uma hora que você não precisa mais prestar atenção exatamente nas etapas que você segue para fazer, né? Porque já está consciente aquilo, você faz aquilo automaticamente. Ou se você tem o costume de, antes de dormir, você tem que ir ao banheiro escovar os dentes, então é um costume, é algo que você faz sem esforço. Essa é uma memória de procedimento. A fala e a memória, elas também estão interligadas, né? Sem uma, a outra não funciona. Então, eu trouxe um caso aqui que é muito comum de acontecer, que é, já lhe aconteceu de não se lembrar de uma palavra que você conhecia perfeitamente bem? Pois é. A fala e a memória, elas estão ligadas. E pode acontecer essa falha, né? Existem uma falha no reconhecimento e não da memória em si, ok? Mas no reconhecimento da memória. É um pouco complexo, mas era só para vocês entenderem que a fala e a memória, elas também estão ligadas. Então, se você está conversando e, puxa, não lembra aquela palavra, não lembra o nome de tal coisa que você sabe que se fosse em outra situação, você ia falar assim, ó, rapidinho. Então, acontece por isso.
porque a fala e a memória estão juntas. Agora, eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão dessa live, hein? Por que alguns sistemas de memória declinam? Então, por que a gente tem perda de memória? Por que tem essa falha? Tem alguns motivos. A primeira dela é por causa da alteração neurológica, que são diferentes. Porque, assim, existem diferentes sistemas na nossa memória que dependem de outras estruturas cerebrais. Então, se acontece da pessoa ter um distúrbio, por exemplo, um mal de Alzheimer, ele vai estar, então, danificando, vamos colocar assim, uma determinada estrutura do cérebro. E quando essa estrutura do cérebro está danificada, as memórias que ali estão presentes estarão danificadas também. Então, por isso que quando a pessoa tem mal de Alzheimer, ela tem todos aqueles sintomas, porque naquele lugar do cérebro, a parte está danificada, aquelas memórias estão danificadas. Agora, se a pessoa não tem um distúrbio, o que acontece? Ao longo da vida, o cérebro, geralmente, ele compensa os declínios relacionados, né, a essas perdas, a essas falhas. Só que a gente sabe que também chega uma hora que o corpo já não é mais 100%, né? Então, essas falhas começam a ser um pouco mais visíveis, mais frequentes. E as principais estruturas que estão envolvidas nesse processo de armazenamento da memória normal incluem o lobo frontal, lembra? O vermelho. E eles são responsáveis em codificar e recuperar memórias episódicas, que são aquelas de acontecimentos de tempo e lugar que eu já citei. E o que acontece quando declina? Tem um declínio nisso, né? Há uma falha. Então, a pessoa ela começa a ter incapacidade de se concentrar, de prestar atenção e até de desempenhar algumas tarefas com muitas etapas, porque ela não consegue manter a concentração ali no que ela está fazendo. E a gente também tem o hipocampo, que ele armazena novas informações na memória episódica, aquela que eu já citei, e se há lesões nele ou em alguma outra estrutura que está relacionada a essa memória episódica, então pode resultar em perda de memória recente. E esse é um dos motivos de ocorrer falha na nossa memória. Existem o segundo motivo, é os problemas em codificar, armazenar e recuperar. A memória episódica é particularmente vulnerável aos efeitos do envelhecimento. Então, quando se há um agravamento nesse declínio, as tarefas da memória tornam-se mais complexas e exigentes. Então, se você já tem uma certa dificuldade normalmente, quando há um declínio, então isso se torna mais cansativo, né? Mais complexo, exige muito mais de você. Outra hipótese é que o material que é armazenado pode se deteriorizar-se a ponto de a recuperação tornar-se difícil ou impossível. Ou seja, se é uma memória que você não utiliza muito, com o tempo essa memória vai sumindo, ela vai se deteriorizando, porque não é uma memória que é utilizada com tanta frequência. Mas, quando há uma memória que contém um componente emocional, ou seja, se você está ligada emocionalmente, né? Seja uma memória feliz, triste, com raiva, ela é mais resistente aos efeitos da deteriorização. Então, por isso que é muito mais fácil de você lembrar dessas memórias do que, às vezes, de uma informação aleatória que você viu anos atrás, mas você sabe que você viu, você só não consegue lembrar. E, para mostrar para vocês, um estudo foi feito e foi solicitado que 333 adultos mais velhos mantivessem um diário. E aí eles estavam mais propensos a relatar falhas de memória em dias estressantes, e especialmente quando envolvia outras pessoas. Então, às vezes, o estresse ele também pode estar atrapalhando a sua memória. E o exercício regular. Por que eu vou falar de exercício regular? A gente sabe que o exercício ele pode fortalecer o coração, os pulmões, diminuir o estresse, pode proteger o corpo, né, contra hipertensão, endurecimento das artérias, doenças cardíacas, osteoporose, diabetes. Também pode ajudar a manter a velocidade, a força e a resistência e as funções básicas como circulação e respiração.
pode reduzir as chances de ferimento ao fortalecer os músculos e articulações e deixá-los mais flexíveis, ajudando a prevenir ou aliviar dores lombares e sintomas de artrite. Isso a gente sabe, né? Os exercícios trazem muito benefícios. Mas talvez vocês não saibam que os exercícios, eles também podem melhorar o estado de alerta mental e o desempenho cognitivo, além de aliviar a ansiedade e a depressão moderada, e promover sentimentos de controle e bem-estar. Então, não deixe de fazer exercício. Lógico, é recomendado, né, que vocês vão ao médico e eles possam recomendar o melhor exercício, porque só ele sabe a condição de cada uma de vocês. Mas façam exercício, né? Não deixem de se movimentar. Antes da gente ir para o próximo assunto, a gente vai assistir outro videozinho que tem tudo a ver. Vou colocar.
Pode ir, Léo. Boa noite a todas. Eu sou Aniel, eu também sou psicólogo e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre atenção. Atenção que está também muito ligado à memória, né? Atenção e memória estão ali bem juntinhas, porque a atenção, ela faz parte dos processos cognitivos. Ela está inserida dentro das funções cognitivas. E o que seria a atenção? O que é a atenção? A atenção é essa capacidade que a nossa consciência tem de selecionar, de organizar e filtrar informações. O tempo todo, a gente está recebendo um monte de estímulos, estímulos sensoriais, luz, barulho, clima, estímulos emocionais. Às vezes vem alguma notícia, às vezes uma notícia boa, né? Saiu o salário, né? Isso nos deixa felizes, são estímulos. Às vezes uma notícia triste, que a gente perdeu, às vezes um amigo que a gente conhecia, a perda de alguém querido, isso já nos deixa triste. Então, a gente sempre está sendo bombardeados por estímulos e nossa espécie tem essa capacidade de filtrar, selecionar e organizar aquilo que a gente recebe. Isso é a atenção. A atenção, ela pode ser dividida em dois grandes sistemas. E quais são esses sistemas? Nós temos o sistema da atenção voluntária. Voluntária é aquilo que eu controlo. Voluntária é aquilo que eu tenho algum controle sobre. E também temos a atenção involuntária, que é aquilo que eu não tenho controle sobre. Dentre dessas duas, quais vocês acham que é a mais antiga? A voluntária ou a involuntária? Aí precisa tirar o mute do microfone. É voluntário, eu acho. Alguém mais quer opinar? Qual das duas será a mais antiga? Qual a gente desenvolveu primeiro? Voluntário. Voluntária? Vamos à resposta então? A nossa atenção voluntária está relacionada à consciência. E a consciência, a gente evoluiu ela faz pouco tempo. Então, durante muitos anos, a gente não tinha ela, né? Então, a primeira que a gente desenvolveu foi a atenção involuntária. Né? Algo mais primordial, algo mais arcaico. A gente primeiro teve uma atenção involuntária, automática, e depois que a gente passou a ter atenção voluntária, ou seja, a atenção voluntária, ela é um processo mais sofisticado, é um processo mais complexo. É um processo, inclusive, que demanda maior energia. E está acontecendo agora. Ó. Essa atenção voluntária está acontecendo agora. Vocês estão empreendendo um esforço, uma energia para prestar atenção naquilo que nós estamos compartilhando com vocês. E a atenção involuntária, claro, ela não depende de nós. É uma coisa que chega um estímulo e a gente acaba de forma instintiva respondendo a ele. Então, vamos lá? Dentro desse sistema chamado atenção voluntária, existem muitas teorias, mas normalmente ela é dividida entre atenção concentrada, alternada, sustentada e seletiva. É a divisão mais usada. O que significa atenção concentrada? Concentrada significa que eu vou focar, eu vou filtrar em apenas um estímulo, em apenas uma coisa. Ou seja, se eu vou fazer
Está falhando minha fala? Consegue me ouvir? Sim? Tá bom, então vamos retomar. Sim. Concentrada significa o quê? Que eu foco em apenas uma coisa. Se eu vou ler um livro, eu vou focar apenas na leitura desse livro. Né? Daí vem a palavra concentração. Eu vou me concentrar, eu vou me focar em apenas um estímulo. Né? Nesse momento, estão se concentrando naquilo que eu estou falando. Isso é atenção concentrada. Temos também a atenção alternada, conhecida também como atenção dividida. A gente consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo? Perguntinha aí, o que vocês acham? Nós vivemos uma geração em que dizem que a gente pode focar em tudo ao mesmo tempo. Será que a gente consegue mesmo? O que vocês acham? Sim ou não? É possível, não muitas coisas, mas dá para fazer algumas coisas junto com a outra, dependendo do que for fazer. Pelo menos eu consigo. Sim. Não muitas coisas, mas umas 2, 3 coisas assim ao mesmo tempo até que dá. Silmara, o que você acha, Silmara? Será que a gente consegue focar em várias coisas? Eu acho que sim. Eu acho que a gente consegue ouvir, prestar atenção, fazer comida, passar roupa e fazer várias coisas juntas, sem se atrapalhar. Olha, nisso eu admiro a mulherada. Eu admiro porque, olha, essa capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tiver que fazer duas, não dá muito certo. Uma já é um grande desafio. Respirar e ter que falar já é muito para mim. Imagina duas coisas. Mas o que acontece? Dizem que em algumas culturas, né, historicamente, o homem ia caçar, ia procurar o alimento, né, era o provedor. Então, não tinha como você ficar falando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, senão a presa ia embora, você perdia o alimento. Então, o homem tinha que ficar focado, né? Era aquela atenção concentrada. Meu objeto é apenas o animal. Já a mulher fazia várias coisas, preparar alimento, cuidar da prole, das crianças. Então, historicamente, a mulher desenvolveu mais essa atenção chamada alternada ou dividida. Mas o que acontece? Não é que a gente consegue se focar em várias coisas. É que a nossa atenção se alterna entre uma coisa e a outra. A partir de dois estímulos, nossa atenção já não é a mesma. A gente consegue alternar a atenção para uma coisa, para fazer comida, a atenção para lavar roupa, atenção para atender o telefone, atenção para ouvir o que a pessoa está falando, mas é uma alternância, ou seja, a atenção vai para um estímulo, depois vai para o outro e depois vai para o outro. Ele vai e volta. É como se a gente estivesse numa constante alternância ou divisão dessa atenção. Mas há prejuízo, a partir de duas coisas já há prejuízo. Só que, claro, né, há pessoas que são muito boas alternando a atenção, que é o quê? É focar em vários tipos de estímulos. Um exemplo clássico é dirigir. Quando a gente pega um carro, a gente está usando a atenção alternada. Por quê? Eu tenho que estar atento ao freio, ao cachorro que está passando na rua, ao carro que vem atrás de mim, à moto que está ultrapassando. Então, esses processos, esses mecanismos atencionais, eles estão acontecendo simultaneamente. Simultaneamente. Então, com o tempo, aí entra o comportamento automatizado, né? A gente acaba decorando esses comportamentos. Mas, mesmo assim, a gente faz uso dessa atenção, que tem a ver com memória também, né? Já ia pegar um pouquinho da memória. E também temos uma atenção chamada sustentada. O que será essa atenção sustentada? Vem de sustentar, né? Vem de manter. Significa que eu vou
selecionar, eu vou manter aquilo que me interessa, os estímulos que me interessam. Por exemplo, quem gosta de xadrez? Eu. Só Sabrina? Já assistiram? Existem partidas de xadrez que são rápidas, mas existem algumas que são horas. Você vê aqueles jogadores de xadrez, Não tenho parece que paciência, vai cair não. os olhos. Parece que está... A Ruth falou que não tem paciência, Daniel. Não tem? A Ruth falou que não. Mas xadrez é assim. É longo, né? Mas com o relógio ajuda, hein? Que aí dá um limite de tempo, 30 para cada um, 1 hora para cada um. Mas é aquela atenção prolongada, você tem que ficar ali atento, horas e horas naquilo. Então, a gente também desenvolveu essa atenção onde temos que ficar focados em uma coisa por muito tempo, por mais tempo. Por exemplo, voltando ao exemplo do carro, a gente está dirigindo e a gente não quer ultrapassar o radar, senão a gente leva multa. Então, a gente deve estar atento, deve ter uma atenção sustentada à velocidade limite. E tem algumas pessoas que têm TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade. Já ouviram falar? Essas pessoas não conseguem manter a atenção em absolutamente nada. Começa uma coisinha aqui, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e no final não mantiveram a atenção em nada, não conseguem, né? É muito hiperativo, muito movimento, não consegue focar em nada. Também temos a atenção seletiva. Ela é quando você escolhe ao que você vai dar atenção. Então, lembra daqueles exemplos? Nós estamos sempre tendo muitas distrações. Né? Aí na sua casa deve estar alguém com a TV ligada, outro falando ao telefone, a criança querendo atenção. Então, sempre são um monte de estímulos. Na atenção seletiva, nós temos essa capacidade de selecionar aquilo que a gente quer dar atenção. Então, aquele barulho, aquela conversa paralela, sabe quando você está numa biblioteca? Tem um monte de gente conversando? Você pensa, puxa, como que eu vou ler? Como que eu vou me concentrar? Né? Com esse barulheiro, essa gente conversando. Mas nós temos essa capacidade. Temos essa capacidade de selecionar um estímulo e focar nele. E, claro, tudo relacionado à atenção voluntária tem um gasto maior de energia. Vocês me ouvirem aqui, tem um gasto maior de energia. Por quê? Porque vocês estão fazendo um esforço para me escutar, né? Vocês estão usando a sua consciência, a sua atenção para me ouvir. E tudo que é voluntário demanda, exige um maior gasto de energia. Eu, como psicólogo, posso pegar essa parte aqui da atenção seletiva e falar sobre ansiedade. Por quê? O que é ansiedade? É aquela pessoa que fica o tempo todo com a mente presa num pensamento, numa preocupação, numa antecipação futura. Então, esse estado de ansiedade, ele prejudica essa atenção seletiva. Por quê? Porque a pessoa perde essa capacidade de falar, eu quero me focar no meu trabalho, no meu crochê aqui, ou no meu trabalho artesanal. E eu não consigo, porque estou ansioso. Então, essa distração emocional, ela me impede de focar em outras coisas. Eu fico pensando naquilo, pensando e pensando naquilo. Então, a ansiedade, ela pode prejudicar a atenção seletiva. E essa capacidade que a gente tem de no estímulo que nos interessa. Mas também temos uma atenção que ela é involuntária. E quando que acontece? Imaginemos que agora cai um raio, brum, aquele barulhão. A gente vai prestar atenção a esse raio. Mas essa atenção já não é voluntária, ela é instintiva. Houve um barulho que acionou uma coisa que a gente chama de estado de alerta.
que nos deixou num estado de alerta, e por isso a gente prestou atenção naquilo. Quantas vezes não acontece a gente vê alguém que caiu da cadeira, levou um tombo, e aquele barulho chamou a atenção, e você olha, o que aconteceu? Alguns dão risadas, levou um tombo. Algum barulho, alguma mudança brusca de temperatura, alguma questão sensorial, algum estímulo externo, ele pode ativar em nós o estado de alerta, de fuga, e ele é automático, a gente não controla. Quando a gente percebe, já veio informação. Então, não é gasto de energia aqui, porque a gente não tem controle nenhum sobre isso. Houve um barulho, algo estranho, algo que possa ser uma ameaça, um perigo, imediatamente ativa o estado de alerta e a gente dá uma atenção naquilo. Certo? Alguma pergunta? A pergunta vai ficar para depois, não é? Eu passo, então, para minha colega. Agora a gente vai falar de uma coisa mais tranquila e é a parte em que vocês entram diretamente, né? Que é sobre as atividades, o que vocês podem fazer para melhorar a atenção, para melhorar a memória e que vai trazer outros benefícios fora esses 2 tópicos que a gente acabou abordando, que a gente escolheu para trazer para vocês. Então, a primeira atividade são as atividades físicas. De novo, a gente batendo o martelo nessa questão. Vocês podem fazer hidroginástica, pilates, musculação, alongamento, caminhada. Desde que vocês se movimentem, isso já é uma grande coisa, um grande motivo para auxiliar nas questões cognitivas, motoras, né, que a gente já falou anteriormente. Então, mesmo se for caminhar um pouquinho dentro de casa, já ajuda bastante, tá? E lembrando, veja com o médico de vocês também o que é o melhor, né? Porque eles conhecem. Aqui eu trouxe alguns tipos de atividade para estimular cognitivamente. Então, caça-palavra, cruzadinha, cálculos mentais. Então, acho que esses são bem fáceis até de ter acesso, né? Acredito que os 3 dê para encontrar naquelas revistas, até que no primeiro vídeo, né, a gente mostrou eu esqueci o nome do personagem do Paulo Gustavo, mas... A Dona Hermínia. Isso, que ele está com uma revistinha. Então, acredito que existem algumas variedades, né? Eu conheço a da cruzadinha e a do sudoku. O sudoku é esse aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um exercício de cálculo mental, né? Ele estimula bastante a questão cognitiva das pessoas. Então, existem níveis, né, de fácil, médio, moderado e vários tipos, né? Tem esses de números, tem de formas, e são atividades que vocês podem encontrar também online. Então, existem muitos aplicativos hoje em dia que tem, né, esses 3 tipos esses 3 tipos de atividades. Outros tipos de estímulo cognitivo são mais lúdico, né? Puxado para o mais lúdico, que é o tangram, que é um tipo de quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça normal e o jogo da memória. Esses daqui a gente pode jogar tanto individual, quanto em dupla, quanto em trio ou em grupos. Então, também é legal quando se reúnem com a família, né? Quando estiver um pouco mais normal, ou com quem mora com você, trazer esses jogos, né? É uma forma de estimular cognitivamente também. Algumas atividades manuais que eu trouxe, que a gente trouxe, então, costura de modo geral, né? Então, com máquina, pode ser tricô, crochê e entre outras. A pintura, que ela pode vir com lápis, tinta, podem ser feitos em telas ou no próprio papel. Existem hoje muito aqueles livros de pinturas, né? Que já foi moda alguns anos atrás, mas que existem vários tipos. Então, tem de flor, tem de paisagem, tem de bichinhos. Então, é só escolher. E a escrita,
Esse é um que a gente recomenda bastante, porque até por questão de ansiedade e de ajudar na memória. Então, se você tiver uma agenda, escreve sobre o dia ou o que você vai fazer durante a semana, e isso traz muitos resultados bons para os dias a dia de vocês, para a memória, né? Como já foi dito. Essas aqui são algumas dicas, né, de adaptações que vocês podem fazer. Eu e a Sabrina, a gente atendeu uma pessoa, e essa pessoa ela tinha um pouco de problemas de dores nas mãos, então a gente trouxe essas. Como fala? Eu esqueci o nome. Ideias, né? Essas ideias. Isso, essas adaptações, essas ideias de adaptações. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que é para vocês verem que dá para fazer com tudo. Com gilete, com pente, com faca, garfo, caneta. Ela até depois comentou, né, a nossa paciente, com agulha de tricô, crochê. Então, vocês podem usar para tudo. É só um EVA que está em volta, né? Então, se acontecer de ficar muito cansado com a mão, coloca algo um pouco para engrossar um pouco melhor o que você está segurando. E também tem as tesouras. A gente trouxe esse exemplo aqui para vocês conhecerem um pouquinho de adaptações. Tá? Aí a gente trouxe também como dicas alguns serviços. Eu até queria saber da Ruth, que está agora com a gente, se você já ouviu falar de algum serviço que tem aí perto da sua casa, do próprio posto de saúde, algum serviço da prefeitura, como, por exemplo, caminhada, hidroginástica, algum grupo de pintura, oficina da memória. Você já ouviu falar, Ruth? Eu moro muito distante, né, da cidade. Do posto? Então, é mais afastado. Eu só ia na UAT mesmo. Moro afastado. Então, eu só ia na UAT, onde que eu teria estava fazendo bastante coisa, né? Uhum. Mas agora, depois com a pandemia também, eu parei, porque eu comecei a cuidar, né, do meu sogro que estava com câncer, né? Infelizmente, ele acabou falecendo em agosto. Então, assim, atividades assim perto aqui de casa não tem, não. Quer dizer, tem academia onde que eu moro, mas é pago, né? Ainda não comecei a fazer, não. Então, a gente atividade de comunidade, assim... É mais difícil aí perto. Mas você já foi atrás? Por exemplo, tem algum postinho de saúde perto da sua casa ou é bem longe mesmo? Tem, Ruth? É longe o postinho de saúde também? É tudo longe onde que eu moro. Eu moro aqui no Residencial Lago Sul. É mais novo esse bairro? É que fica na rodovia entre Jaú e Pau Sul. Ah, sei. Entendi. O que a gente trouxe aqui, esses serviços que a gente colocou, são serviços que são ofertados por diversas prefeituras, tá? Então, por exemplo, o legal desses serviços é que vocês conseguiriam ter um acompanhamento com algum profissional e vocês teriam essa parte social também, né? Então, por exemplo, vocês fariam hidroginástica junto com o coletivo e com o educador físico. Grupo de caminhada também é com o educador físico. Grupo de pintura e costura também é com alguém especializado. E oficina da memória geralmente é com algum psicólogo. Esses grupos geralmente são ofertados... Tinha aí na UAT, né? Tinha na UAT. Então, quando voltar, você vai poder voltar a participar. Como você não tem nada aí perto, né? Mas é muito interessante você continuar, porque você vai conseguir, né? Além de trabalhar a memória, você vai também cuidar dessa parte social, né? E a gente não pode deixar também se perder. Sim. Que é muito importante para a nossa sociabilidade, para trazer prazer mesmo para a gente, né? Para a gente se manter feliz. Isso é muito importante. Então, quando voltar, vamos esperar que ano que vem volte. Eu espero que você continue aí na UAT. E eu espero também que abre o ano que vem comece. Tomara, viu? Mas então a gente trouxe esses serviços, no caso, né? Na UAT tem, né? Por exemplo, a opção da memória e tal, então você poderia continuar e tem outras coisas também. E aí a gente tem aqui alguns lugares, né, Lê? De Bauru? Isso.
São alguns centros, algumas escolas, que a própria prefeitura de Bauru, ela deixa lá no site deles, né? Então, se você pesquisar serviços para idosos, né? Então, esses são alguns dos centros. Então, por exemplo, tem vôlei adaptado, né? Se é alguém que provavelmente é cadeirante e quer praticar algum esporte. Então, temos aqui a Praça Paradesportiva, né? Na Avenida Nuno de Assis. Então, tem biblioteca. Então, aqui são alguns serviços que a própria Prefeitura de Bauru disponibiliza para o público idoso. E aqui algumas recomendações que a gente faz, né? Esse aqui é o livro O Sal da Vida, o que faz a vida valer a pena. A gente tem o arquivo dele, depois a gente vai estar mandando lá no grupo do WhatsApp para vocês, se vocês quiserem dar uma lida. E trouxemos o canal do YouTube do Sesc Bauru. Tem também o Sesc de São Paulo, tá? Nesse canal deles, eles estão transmitindo lives. Algumas são lives mais de conversa, mais de bate-papo. Outras são de músicas. Ontem mesmo estava tendo um show nessa que a gente viu. Sim. E tem algumas playlists. Algumas delas são para exercícios para idosos. Então, se for interessante, é só ir ali na playlist deles e lá é só encontrar com o nome de exercícios para idosos, alguma coisa assim. E essas recomendações que a gente trouxe, né, do livro, do site, é para vocês manterem a mente ativa, né? Não ficarem acomodados, porque a gente não pode acomodar a nossa memória. A gente tem que sempre estar trabalhando a memória, a atenção, e não acomodar o nosso cérebro. Então, a gente tem que sempre buscar estar ativo, seja na parte física, também para auxiliar no corpo, mas também o cognitivo. Então, a gente trouxe com muito carinho essas recomendações que a gente vai mandar lá no grupo. E, assim, o legal do livro é que dá para ler no celular mesmo, e ele é uma leitura bem facinho, e o site que a gente vai enviar para vocês também dá para assistir diretamente no celular, de alguma coisa que vocês tenham interesse, porque tem que ser algo gostoso também, que vocês gostem. Então, essas são as recomendações. A gente vai passar um último videozinho, bem divertido, para finalizar. E é, na verdade, uma animação, ela é bem curtinha, mas ela coloca esse contraponto do envelhecer o corpo e do envelhecer a mente, que a gente não pode deixar que a nossa mente envelheça. Então, ele é bem bonitinho. Vamos ver.
vídeo, a gente queria finalizar e agradecer muito a quem pôde comparecer. E eu espero que a gente possa se encontrar talvez em algum momento. Muito obrigada, viu? A gente Espero que a queria gente possa. agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. Viu? Obrigado, valeu a todos. A gente queria agradecer, né? Falar que, independente da idade, a gente tem que sempre estimular, né? Sempre estar em atividade. Então, a gente trouxe alguns videozinhos mais engraçadinhos, mas a gente não queria passar uma imagem de um idoso bem velhinho assim, mas uma pessoa ativa que faz, que tem a sátira, né? Então, a gente trouxe também para fazer uma gracinha. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. A gente trouxe algumas das dicas que a gente acabou dando ao longo do nosso estágio e a gente espera poder conversar um pouco mais futuramente sobre isso com vocês, talvez até na própria UAT. Então, fica aqui o nosso contato também, né? O meu, da Sabrina e do Aniel. Então, se vocês precisarem entrar em contato com a gente lá no também, grupo, né? isso. É só entrar em contato que a gente está conversando. Legal, Muito obrigada obrigada. a todos vocês, foi muito bom. A gente que agradece. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.